E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Verso 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam. Verso 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá conta que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Verso 40. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podeis assentar e numa oração silenciosa, queridos, vamos pedir a Deus que essa ministração, ela possa ser inspirada a partir de agora pelo Espírito Santo, e que elas venham atender às suas necessidades, que elas venham trazer alento, que elas venham trazer soluções para os seus eventuais problemas. Pai amado, eu te agradeço por essa oportunidade, Jesus. Te agradeço, Senhor, porque hoje tu me escolheste, Senhor, para estar aqui, ó Pai amado, e ser, Senhor, o porta-voz daquilo que tu queres que a tua igreja receba, ó Deus Todo-Poderoso. Então me coloco humildemente nas tuas mãos, Senhor, como um instrumento teu. Usa-me, Senhor, de acordo com a tua vontade e de acordo com a necessidade dos teus filhos, Senhor, que aqui estão, ó Pai amado. Te louvo por isso, te agradeço por isso hoje e sempre, Senhor. Amém. Queridos, quando eu comecei a ler essa passagem, já me chamou a atenção, porque nesse pequeno trecho tem 3 elementos presentes. Nesse pequeno texto, nesse trecho da palavra de Deus, tem 3 elementos presentes, que são elementos muito fortes. Faz a gente pensar, se você ler com atenção, se você refletir, se você meditar sobre aquilo que está escrito aí. A primeira passagem, o primeiro elemento que eu notei nesta passagem é que há um desafio nesta passagem, há uma proposta para vocês, queridos. E essa proposta é: passemos para o outro lado. O que o Senhor está colocando hoje para você como desafio é que existe um outro patamar para a sua vida, um patamar diferente, um patamar melhor. Há um outro nível que você pode alcançar, e a palavra está sendo muito clara: passemos para o outro lado. Há um outro estágio proposto na sua vida, e Jesus está falando para você hoje: passemos para o outro lado. Queridos, há uma outra porta para você, e a palavra está dizendo: passemos para o outro lado. Há uma outra oportunidade, há um outro nível de relacionamento que Deus quer para você e para a sua vida. E há um outro tipo de negócio que Deus quer para a sua vida. Então a promessa de hoje é: passemos para o outro lado. Ele quer que você passe para o outro lado. Agora, nesta palavra também há um alerta. Toda transição, toda passagem, toda jornada tem os seus desafios, que é inerente da própria jornada. E a palavra aí mostra: e levantou-se um grande temporal. Deus tem coisa boa para você, mas Ele já está alertando. Essa travessia, essa trajetória, não é para medrosos. Essa travessia, essa trajetória é para aqueles que são ousados. E a palavra de Deus hoje te convida a ser ousados. A pergunta que Jesus faz para os seus discípulos: por que é que eles são tão tímidos? Por que eles estão tão temerosos? E a palavra do Senhor para você hoje é: por que você está com medo? Existe uma proposta para você, existe um desafio para você. Deus colocou no seu coração e agora Ele está dizendo: chegou o momento de você ousar. Não tenha receios
o receio da tempestade. Não tenha medo da tempestade, porque Ele está contigo. O terceiro elemento que eu pude notar nessa passagem é que se Jesus está no barco, Ele interferirá no momento oportuno e vai garantir a paz. O desafio vai trazer algumas lições para você. O diamante, enquanto ele é pedra bruta, ele precisa ser lapidado. E talvez uma ou outra onda é apenas para lapidar você. É apenas para você ter mais fé. Mas o que Deus tem para você é uma passagem para uma porta muito grande, muito boa, muito próspera, mas Ele precisa que você tenha essa ousadia. Terceiro elemento é uma recomendação. E essa recomendação Jesus faz aos seus discípulos e faz para você agora por que sois tímidos? Por que sois acanhados? Por que sois tão medroso ou medrosos? Deus tem coisa boa para você. E a recomendação que Ele dá, e a palavra dele dá, é que você deve ser ousado. Então, como eu disse, a ministração de hoje, eu quero falar sobre como viver corajosamente. Como viver com a ousadia que Jesus espera que os seus filhos tenham. Como viver de maneira que você não tenha medo. Como enfrentar o grande empecilho para que você prospere, para que você cresça. É disso que eu quero falar hoje, através da palavra de Deus. Para a gente entender o que Deus espera da gente, que é essa coragem, essa ousadia, eu preciso falar um pouco para os irmãos sobre este elemento que atrapalha, que é o medo. E a Bíblia fala de medo. Ela fala de dois tipos de medo. Ela fala de um medo bom e de um medo ruim. E o medo ruim é o que a maioria dos seres humanos sofrem, do medo ruim. A Bíblia fala, quando a gente lê em português, a gente só vê a palavra medo. Mas quando você vai na etimologia da palavra, você encontra na etimologia da palavra medo, dois conceitos que vêm do grego. Um é o phobos e o outro é o eulabeia. Phobos é o medo ruim, é aquele medo que algumas pessoas têm. É a fobia, é o medo que é um tipo de microscópio que aumenta o tamanho do perigo. Eu sei que vocês, possivelmente, alguns de vocês, têm medo, por exemplo, de inseto. Medo de abelha, medo de marimbondo, medo de barata. Algumas pessoas têm medo de cobra, outras pessoas têm medo de rato. Outras pessoas têm medo de altura, outras pessoas têm medo de lugar fechado. E esses medos é o medo fobo. É o medo que muitas vezes faz com que a gente não ouse. Tem gente que tem medo de falar em público. Tem gente que tem medo de pedir alguma coisa. Tem gente que tem medo de andar em lugar onde tem uma grande multidão. Esse é o medo phobos. Esse é o medo ruim. Esse é o medo que Jesus quer tirar da sua vida hoje. Eu não sei qual é o receio, qual é o medo que você tem. Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de que a sua doença pequena não seja curada e se transforme num mal pior. Mas Deus quer tirar esse medo de você hoje. Você vai sair daqui sem medo, vai sair com coragem, com ousadia, porque a ministração de hoje é para você ser uma pessoa ousada e abençoada. E tem o medo eulabeia, esse é o medo bom, esse é o medo do temor, temor a Deus, um profundo respeito a Deus. Então, essa passagem que eu li, ela cita duas situações. Uma que é o medo a Deus, mas não é um medo fóbico, é um medo de respeito profundo à santidade do Senhor. E o outro é o medo fóbico. Esse é o medo que nós queremos tratar. O que é esse medo eulabeia? Que é o medo bom. Provérbios, capítulo 1, verso 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então esse
temor ao Senhor é um medo eulabeia, esse é o medo saudável, esse é o respeito profundo que você deve ter pela palavra. Lá em Provérbios, capítulo 9, verso 10, também diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo entendimento. Esse é o medo saudável. Mas tem um medo ruim, e o medo ruim tem definição. Eu busquei algumas definições em diversos dicionários, e o que eu mais gostei, o mais resumido, foi esse daqui. O medo também pode ser definido como uma emoção vivida em antecipação de alguma dor específica ou perigo, geralmente acompanhado por um desejo de fugir ou de lutar. A grande maioria das pessoas, elas fogem, mas o que o Senhor quer hoje de você é que você não tenha medo e que você lute. A Bíblia, ela configura o medo, ela posiciona o medo. Ela diz que o medo é o oposto da fé. Ou seja, fé e medo estão diametralmente opostos. Um está num extremo, o outro está no outro extremo. Se você tem medo, você não tem fé. Agora, se você tem fé, você não tem medo. Então, se eventualmente você está sentindo medo de alguma coisa, Deus quer renovar a tua fé hoje, para que você não saia daqui com medo. Amém, queridos? Lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, peça a Deus, porque Ele já disponibilizou isso. Só tome posse dessa ousadia, dessa coragem. E esse espírito de medo, esse espírito de covardia, isso que impede você de ser uma pessoa próspera, isso que impede você de ser uma pessoa abençoada, isso que impede você, muitas vezes, de ter o plano de Deus realizado em sua vida, porque você tem medo. Peça para que Deus te dê essa coragem, porque Ele já liberou o espírito de poder, amor e equilíbrio. Então não seja uma pessoa acanhada, tímida, nem medrosa. Seja ousado, porque é o que Deus espera de você. Deus quer que os seus filhos sejam cabeça e não cauda. Deus quer que os seus filhos sejam sal da terra, que se destaque em meio à multidão. Deus quer que seus filhos sejam luz do mundo, que ilumine aonde esteja. E com timidez, você dificilmente vai dar gosto a alguma coisa, dificilmente você será sal da terra. Com timidez, com receio, com medo, dificilmente você vai brilhar aonde você está. Então Deus quer de você um pouco mais de ousadia, e Ele espera que hoje você saia daqui com ousadia o suficiente para empreender os projetos que Ele colocou na tua mente, que Ele colocou no teu coração. Ele colocou alguns projetos, você já vem amadurecendo esses projetos já há algum tempo. Você provavelmente disse: não, o ano que vem eu vou fazer. Isso foi em 2017. Nós já estamos no segundo mês de 2018. Você ainda está tímido, você ainda está acanhado, você está esperando o quê? Já sei, você estava esperando esta palavra para você começar a empreender o projeto que Deus colocou no seu coração. Deus quer que você faça uma transição. Deus tem uma passagem para você. Ele disse: passemos para o outro lado. É o que Ele quer que aconteça em sua vida, que você passe para o outro lado é muito melhor. Embora nessa travessia você vai ter sim um mar revolto, você vai ter sim uma ventania soprando contra, mas não se esqueça, Jesus está nesse barco, e no barco que Ele está, fique tranquilo, que no momento certo Ele vai intervir e vai dizer: aquieta-te vento, acalma-te mar. E aí você vai poder dizer: quem é este que até o vento se cala e até ao mar se acalma? E quando Ele interferir, você vai ter um período longo de bonança.
Vai ser o período onde você vai começar a conceber novos projetos. Porque o que Deus espera de você é que seja de ousadia em ousadia, de projeto em projeto, até Deus cumprir a plenitude do plano que Ele tem para a sua vida. Amém? Então Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de temperança e de equilíbrio. Agora, eu queria que você refletisse. Será que você é uma pessoa medrosa? Vamos ver. Sinais de medo na vida da gente. Os sinais de medo, de temor, de fobia nas nossas vidas é percebido em nossas conversas. Então vou colocar aqui algumas situações e veja se isso tem sido presente nas suas conversas. Porque se eventualmente esses sinais são presentes nas suas conversas, então hoje é o dia que Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mudar o seu estado de tímido, de medroso, para uma passagem para a ousadia e coragem. Muito bem, você fala sobre falhas, erros e derrotas que você já teve? Você comenta muito sobre isso com as pessoas? Eu errei, eu falhei, não deu certo. Ou você fala mais de êxitos, acertos e vitórias? O que é mais presente na sua conversação? As tuas quedas, as tuas falências, ou os êxitos, acertos e conquistas? Se é presente mais erros e derrotas nas suas conversas, então, provavelmente, isso faz você sentir medo. Você fala mais das dificuldades de relacionamento que você tem entre os membros da sua família? Ou você fala mais da harmonia dos relacionamentos que você tem com os membros da sua família? Quando a gente fala muito sobre as dificuldades de relacionamento, isso dificulta a gente ter outros relacionamentos saudáveis. O que acontece é que a pessoa se retrai, se encolhe e dificulta, inclusive, que as outras pessoas se aproximem perto dela. Elas ficam com medo. Você fala mais dos seus conflitos, dos seus problemas que tem com o seu superior hierárquico, com os seus subordinados, com os seus colegas de trabalho? Ou você fala da paz e da tranquilidade que você tem no seu entorno, nas pessoas que estão próximas de vocês? Se você fala muito dos seus conflitos, significa que tem medo presente na sua vida. Você fala muito das ameaças, ou você fala mais das oportunidades? Se você é aquele que vê na economia uma ameaça, vê na política uma ameaça, vê no seu concorrente uma ameaça, vê nos seus subordinados, nos seus empregados uma ameaça, e vê no seu patrão uma ameaça, então o medo está presente na sua vida. Agora, se você fala das oportunidades, quando a gente fala das oportunidades, dos acertos, das vitórias, dos relacionamentos harmoniosos, significa que você é ousado, que a ousadia de Deus está presente na sua vida. Amém? Você fala muito da sua falta de habilidade e competência, ou você fala muito da sua habilidade, da sua experiência e da sua expertise? Quando a gente fala das nossas habilidades, das nossas experiências, dos dons que Deus deu para a gente, nós não temos medo. Mas quando a gente fala da nossa incompetência, qualquer desafio que vem, aquilo que nós falamos acaba nos amedrontando e fazendo com que a gente não realize. O medo, querido, é pecaminoso. Por que o medo é pecaminoso? Porque você atribui um poder à situação muito maior do que aquele que a Bíblia permite. Quando você atribui esse poder a qualquer situação como essa, você está negligenciando o poder que Deus tem para a sua vida. E o convite dele hoje é: passemos para o outro lado. Algumas vezes você pode pensar: olha, mas são tantos contra mim que eu realmente tenho dificuldade. Eu gostaria que você entendesse o que a palavra
do Senhor diz? O que Ele tem para você quando você diz, são tantos contra mim? Romanos 8, capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não se preocupe, querido. Não importa a quantidade de pessoas que não concorde com você, que tenha talvez argumentos mais elaborados que o teu. Mas se Deus é por você, não tem argumento nem elaboração intelectual que vai derrubar aquilo que Deus colocou no seu coração. Não tem argumento nem teoria que vai impedir a realização do plano de Deus para a sua vida. Jeremias, capítulo 1, verso 19. Coloque isso como uma palavra e uma resposta para suas indagações. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Amém? Isso é promessa para a tua vida. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois o Senhor Deus está com você e te protegerá. É Ele quem diz isso. Amém? Tem mais. É bastante interessante esse episódio registrado no segundo livro de Crônicas, lá no capítulo 20, verso 15. É uma profecia de Jaziel. Jaziel, usado pelo Espírito de Deus, diz assim, e olha, preste bem atenção. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Não importa quem está contra, se é vontade de Deus, Ele lutará por você. Essa batalha é dele e não é sua, não tenha medo. Quem está com você é muito maior do que quem está com eles. Não importa o tamanho do exército do lado de lá. Não importa a hierarquia de quem está do lado de lá. Você pode ser o mais simples dos operacionais. Quem está contra você é quem está no topo da hierarquia, no topo da pirâmide. Deus está com você. Então, não tenha nenhum medo. Como eu disse, que a Bíblia define medo e fé como diametralmente oposto. Quem tem fé, e diz um ditado popular, que quem tem fé nem precisa ter sorte, né? Se você tem fé, querido, terá vitória. Então, não vai se lamentar de falta de sorte. Agora, como é que a gente supera o medo? Esse medo que Jesus, inclusive, questiona os discípulos quando diz, por que sois tão tímidos? Por que tens tanto medo? Eu tenho aqui 3 sugestões para você superar o medo. Primeiro, estude a palavra e medite nela. Porque aqui, este livro aqui, é um livro de autoajuda com a ajuda do alto. É um livro que orienta. É um livro que elimina todas as suas dúvidas. É um livro que faz com que você se sinta forte se você lê e meditar nele. É a palavra do Senhor. Depois de ler e meditar, observe o que você estudou, o que você leu e passe a praticar. Passe a procurar situações onde você pode aplicar aquilo que você aprendeu. Eu diria como segunda sugestão, observe o que você estudou. Então, primeiro, estude a palavra e medite nela. Segundo, observe o que você estudou.
E terceiro, aplique fé. Não tenha medo e não desanime, porque a vitória será sua, a vitória será nossa. Em meio às dificuldades, se você ler e meditar, você vai encontrar, por exemplo, em Salmo 118, verso 6 do Salmo 118, o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? Imaginou? Você vai passar por uma entrevista e você pode ir acanhado, com medo, receoso das perguntas que vão te fazer. Agora, leia isso antes de ir para a entrevista. Leia e medite. E chegue lá, aplique. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? Você entendeu aí? O quanto é importante a gente ler e meditar? Não tenha medo, o único medo que você deve ter é o medo eulabeia, como eu disse no início. É temor, e é temor a Deus. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas aqueles que são insensatos desprezam a sabedoria da instrução. Então, se você não ler, não meditar, você está desprezando a sabedoria. E aí, provavelmente, quando vier o desafio, você não vai ousar. E se não ousar, não vai ter o plano de Deus realizado em sua vida. Então Deus quer que as coisas boas aconteçam em sua vida. E para acontecer coisas boas na sua vida, é só você ler, meditar e praticar os ensinamentos. Tem uma outra passagem para você refletir, lá em Gálatas 6:9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e se não desanimarmos. Então a palavra hoje para você é: embora com todas as dificuldades, com todas as ondas que se levante, com o vento soprando, o momento não é de desanimar. O momento é de ter coragem, de ter ousadia e insistir um pouco mais, porque a vitória está próxima. Queria também trazer para a reflexão dos irmãos, sobretudo aqueles que continuam sentindo medo, apesar da palavra do Senhor ser insistente para você interromper o seu ciclo de medo. Apesar da palavra do Senhor ter sido lida aqui e ter sido anunciado que há uma passagem, uma transição, não é isso? Passemos para o outro lado. O outro lado tem coisas boas para você. Então você tem que abandonar o medo. Mas vamos dar um basta à insegurança. Palavra de Deus, lá em Jó, capítulo 11, verso 18 e 19. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. Medite sobre isso e dê um basta à sua insegurança. Tem que sair daqui hoje convicto e seguro que Deus está com você, Deus está nos seus projetos, Deus está em sua vida. Amém? E para finalizar, queridos, antes de passar a palavra ao pastor para fazer as considerações finais, eu queria deixar aqui um remedinho para vocês. Remédio para medrosos, né? Vai ser uma pílula por semana, tá bom? Estão afim? Tem alguém aí que é meio inseguro, com medo, quer tomar esses remédios? Eu não sou médico, eu sou engenheiro, tá? Mas eu quero deixar aqui um remedinho para os irmãos, tá? Esse remédio você pode tomar na segunda-feira, tá? Filipenses 4:13. Quando vier o medo, quando vier o desafio, quando vier as ondas, aí você lê, medita e pratica. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá bom? Diga isso, né? E aí você vai enfrentar o problema com mais ousadia, vai ter coragem de dar o passo seguinte que Deus inclusive espera de você. Bom, para terça-feira,
Tem Salmo 28, 7. Diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Tá bom para terça-feira? Então vamos lá, vamos para a quarta. Provérbios 3 e 26. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Amém? Olha. Para terça já foi, para quarta, né? Agora é quarta? Quinta. Salmo 138 para quinta-feira. Quando eu clamei, tu me respondestes. Deste-me força e coragem. Tá bom para quinta-feira? Vamos para sexta agora. Salmo 68, verso 35. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel. É o Deus que dá poder e força a seu povo. Bendito seja Deus. Onde eu estou? Na sexta? Agora é sábado? Tá bom, para sábado. Isaías 40, 29. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Provavelmente no sábado já chegou, né, a semana inteira labutando, e certamente na sexta ele falou, ainda bem que amanhã é sábado. Então, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. E domingo você vem para a igreja, aí você já recebe uma carga grande, recarrega a bateria, mas está bom. Tem um remedinho para você, para o domingo, tá? Provérbios 24, 10, eu leio aqui na versão contemporânea, que diz assim, depois de tudo isso que você ouviu, 24, 10 diz assim, Provérbios, quem desiste em um momento de crise é porque é realmente fraco. Então você não vai desistir, não é? Porque Deus está com você. Deus quer que você passe para o outro lado. Jesus espera isso de você, que você passe para o outro lado. E se houver turbulência, se houver ventos e ondas gigantes, que inclusive inundem o barco, é só você clamar, e Ele estará lá para dizer, acalma-te, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. É isso que Deus tem para a sua vida hoje. Então eu não sei o quanto você tem medo e que tipo de medo você tem, mas em algum momento o pastor vai dar a oportunidade para que você se levante e faça uma oração para que você saia daqui com ousadia, com coragem, e que brevemente nós ouviremos os seus testemunhos aqui